Muito boa noite para você. Hoje é terça-feira, dia 5 de janeiro de 2021. O RF News está começando e confira comigo os destaques do dia. Governo federal confirma a importação de 2 milhões de doses da chamada vacina de Oxford, produzida na Índia. A importação foi autorizada pela Anvisa, mas ainda não há autorização para aplicação na população. Governo de São Paulo deve pedir nesta quinta-feira a autorização para o uso da Coronavac. Com a documentação em mãos, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem um prazo de 10 dias para aprovar o uso emergencial da vacina. Em Hortolândia, câmeras de segurança flagraram a agressão a uma mulher no dia 18 de dezembro. Imagens só foram divulgadas hoje. Já na cidade de Piracicaba, cavalo que sofria maus tratos é resgatado por protetor animal. Ele estava muito doente e debilitado. Unicamp faz vestibular nesta quarta e quinta-feira com tempo reduzido devido à pandemia. O uso de máscara será obrigatório. Ano novo, vida nova e para muitos, a busca é por um emprego novo. Segundo especialistas, o ideal é se reinventar. Profissionais que conseguirem se desenvolver, no quesito da inteligência emocional, com certeza vão ganhar um destaque para os recrutadores, para os gestores que estão aí contratando. Estas e outras notícias agora no RF News. Começamos o RF News de hoje com um dado preocupante. O estado de São Paulo tem o maior número de pacientes de Covid internados em UTIs desde agosto. Além disso, 2 casos da nova variante do coronavírus foram confirmados, como nós trouxemos ontem aqui. Os especialistas temem que a nova cepa tenha se espalhado com as festas de fim de ano. O número de pessoas internadas com suspeita ou confirmação de Covid nas UTIs ultrapassou 5 mil no estado de São Paulo. É o maior desde 22 de agosto. 2 hospitais municipais chegaram a registrar 100% de ocupação dos leitos para a doença. É também em São Paulo que estão confirmados os 2 primeiros casos da nova variante do coronavírus. Uma mulher de 25 anos e um homem de 35 foram infectados. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, a jovem teve contato com pessoas que estiveram no Reino Unido. Ela começou a apresentar sintomas no dia 20 de dezembro e fez o teste. O laboratório privado enviou as amostras para o Instituto Adolfo Lutz, que fez a contraprova. A secretaria ainda investiga o histórico do outro paciente com resultado positivo. A nova variante já foi detectada em pelo menos 17 países e hoje é responsável pela maioria dos casos de Covid no Reino Unido. Outras 2 suspeitas de contaminação em São Paulo foram descartadas ontem. Segundo os especialistas, a nova variante do coronavírus não causa uma doença mais grave, mas pode se espalhar com mais facilidade. O que tem preocupado os profissionais da saúde é que as aglomerações das festas de fim de ano podem ter ajudado a disseminar a doença. E a confirmação pode vir nas próximas semanas. É uma combinação que deixa a gente muito apreensivo. A gente sabe, a gente viu cenas das 2 últimas semanas nas festas de Natal, de Réveillon, que muitas pessoas não respeitaram a condição do isolamento, de uso de máscaras. Fatalmente, vamos ter muitos casos nas primeiras semanas de janeiro. A recomendação dos especialistas para se proteger também da nova variante continua sendo a mesma. É muito importante que a população, nesse momento, não aglomere, tenha distanciamento social, use máscara, lave as mãos constantemente. E a Secretaria Estadual de Educação informou que as aulas presenciais serão retomadas no dia 1º de fevereiro, preferencialmente. A obrigatoriedade será discutida pelo Conselho somente a partir do dia 13 de fevereiro, após o início das aulas. E o governo de São Paulo vai pedir na próxima quinta-feira a autorização para o uso da Coronavac, a vacina chinesa produzida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Serão 2 pedidos, o emergencial e o definitivo. O anúncio para o pedido de liberação
será feito durante uma entrevista coletiva, que também vai definir a nova reclassificação das cidades paulistas no plano de restrições ao contágio do coronavírus. Com a documentação em mãos, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem um prazo de 10 dias para aprovar o uso emergencial da vacina. O objetivo do governo é conseguir essa liberação antes do dia 25 de janeiro, data prevista para o início da imunização no estado de São Paulo. Para o pedido definitivo, o prazo pode demorar pelo menos 2 meses. Até agora, já chegaram ao estado de São Paulo 10.800.000 doses da Coronavac, a vacina chinesa produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Uma vez aprovada, as vacinas vão ser aplicadas inicialmente em idosos, a partir de 60 anos, profissionais de saúde, quilombolas e indígenas, totalizando 9 milhões de pessoas. Por isso que precisa ter um plano de tal forma que você estabeleça uma hierarquia para abordar as pessoas, começando pelas de maior risco, para as de médio risco e para as de baixo risco. Então, quanto mais precoce a gente fizer uma intervenção com vacina, mais rapidamente a gente consegue sair desse processo. A eficácia da vacina chinesa ainda não foi divulgada. A previsão é que os dados sejam apresentados também na quinta-feira. Pelo menos 50 países já iniciaram a campanha de vacinação contra a Covid-19, usando os medicamentos da empresa Pfizer-BioNTech e do laboratório AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Quanto mais gente estiver protegida, menor o risco de você dar de cara com o vírus. Então, qualquer que seja a vacina, uma vacina que dê uma eficácia maior ou igual a 50% já é bastante razoável num cenário desse. E os 2 laboratórios farmacêuticos da Índia que encabeçam a produção de vacinas contra a Covid-19 no país emitiram um comunicado hoje em que abrem caminho para a exportação de imunizantes para outros países. A Índia chegou a restringir a exportação de vacinas para os outros países até março. O governo brasileiro busca, então, uma saída diplomática para contornar essa situação. O anúncio foi feito ontem pelo governo indiano e prevê a restrição na exportação da vacina pelo menos até o mês de março. A medida acabou afetando os planos do governo brasileiro, que pretende importar 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca do laboratório Serum, um dos locais de produção do imunizante. A Fiocruz só teria condições de entregar o primeiro lote em fevereiro e a importação das doses já prontas poderia acelerar o início da imunização. O caso está sendo tratado pelo Ministério das Relações Exteriores, mas o Itamaraty não descarta um possível contato do presidente Jair Bolsonaro com o primeiro-ministro indiano na tentativa de garantir que as doses já estejam por aqui ainda esse mês. Ainda não se sabe se os impactos das restrições afetarão os acordos com o Instituto Indiano feitos antes da medida ou somente para novas negociações. A Fiocruz aposta em cooperações internacionais feitas com o Instituto Serum, que também faz parte do acordo global COVAX. Além disso, ainda existe uma outra questão. A Anvisa quer saber se a vacina de Oxford produzida na Índia tem a mesma eficácia da desenvolvida no Reino Unido. Hoje deve acontecer uma reunião entre a agência e a Fiocruz. Por isso, houve atraso no pedido de uso emergencial. 47 países já iniciaram a imunização. O Ministério da Saúde ainda trabalha com a possibilidade de começar entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro. A pasta fez o pedido de seringas e agulhas de estoques excedentes a empresas fabricantes para a vacinação. A Associação Brasileira de Artigos e Equipamentos Médicos e Odontológicos se comprometeu a fornecer 30 milhões de unidades. Bom, e depois do fechamento dessa reportagem, o Ministério das Relações Exteriores informou que está confirmada a importação pelo Brasil de 2 milhões de doses da chamada vacina de Oxford, produzidas na Índia. Ainda de acordo com o Itamaraty, as doses começam a chegar ao Brasil ainda nesse mês de janeiro. A importação pela Fiocruz foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mas ainda não há autorização para aplicação na população.
E o governo federal deixou de gastar mais de 80 bilhões de reais no combate à pandemia do coronavírus no Brasil no ano passado. Esse valor corresponde a 13% do total do orçamento destinado de quase 605 bilhões de reais e foi liberado por meio de medidas provisórias. A informação consta do painel de monitoramento dos gastos da União com combate à Covid-19. O orçamento inclui também os 20 bilhões de reais para aquisição de vacinas. O auxílio emergencial, que liderou os gastos do ano passado, teve a maior sobra, quase 29 bilhões de reais. O benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda gastou 18 bilhões de reais a menos. O Ministério da Economia afirma que o valor não utilizado ficará para superávit financeiro e que a execução do orçamento é de responsabilidade de cada ministério responsável pela política pública. Bom, e vamos já conferir na tela os casos atualizados de coronavírus em algumas cidades da nossa região. E a gente começa por Campinas, que tem até o momento 51.545 casos confirmados de coronavírus e 1.487 óbitos. Casos recuperados, 49.735. Com relação a Campinas, foi divulgado hoje que a cidade conta com 226 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 nas redes pública e particular. Desse total, 181 estão ocupados, o que corresponde a 80,9%. Há 45 leitos livres, somando as redes pública e particular. Seguindo aqui com os casos, vamos para a cidade de Americana, saber como está a situação por lá. São 8.947 confirmações, 219 óbitos e 8.521 recuperados até o momento. Em Indaiatuba, 11.589 confirmações, 299 óbitos e 11.247 casos recuperados. Limeira tem até o momento 14.257 confirmações para Covid-19, 315 óbitos e 13.912 recuperados. Por fim, a cidade de Valinhos, que conta com 4.740 casos confirmados, 205 óbitos e 4.511 casos recuperados. Mudando de assunto, em Piracicaba, no interior de São Paulo, um cavalo idoso foi encontrado em situação de maus tratos. O resgate foi feito hoje por uma protetora animal com apoio da Guarda Civil Municipal e do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, além de 2 veterinárias que prestam atendimento a animais de grande porte. Foi constatado inúmeros problemas de saúde no cavalo, como dentição, infestação de carrapatos, extrema magreza, entre outros. Trata-se de um animal idoso que já passou na mão de mais de 20 proprietários e que foi usado para levar charretes e carroças. O cavalo foi levado para receber tratamento necessário, alimentação balanceada para ganho de peso e medicação. Tomara que ele se recupere, né? Bom, imagens de uma câmera de segurança vão ajudar a polícia na investigação de mais um caso de agressão contra a mulher. Dessa vez na cidade de Hortolândia. Nós vamos falar agora com a repórter Ana Cecília Pereira, que nos explica essa história. Ana, boa noite. Oi, Mariana, boa noite para você, para os nossos telespectadores. Olha, essas imagens elas foram divulgadas somente hoje, mas esse caso aconteceu no dia 18 de dezembro e tudo foi registrado pelas câmeras de segurança do bairro Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Hortolândia. O vídeo não tem som, mas o telespectador consegue ver o momento em que um carro é parado ali no meio da rua por volta de 1h da manhã e 3 pessoas descem desse veículo também com uma criança de colo. É justamente nesse momento que essas agressões começam. Um dos homens começa a dar socos nessa mulher até que ela cai no chão. Depois disso, a agressão continua, dessa vez com chutes. O flagra, então, foi feito pelas câmeras de segurança e foi um representante da Associação de Moradores do bairro que pegou essas imagens e, em primeiro momento, entregou à Polícia Militar e foi orientado que ele levasse, então, para a Polícia Civil,
que investiga esse caso lamentável, né? Mais um caso de agressão aqui na nossa região. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Ana, pelas suas informações e que, através dessas imagens, então, a polícia consiga identificar esses homens. Uma boa noite para você. Bom, em Campinas, o corpo de um homem foi encontrado entre os bairros Jardim Florense e Residencial São José. Um agricultor estava no local ontem à noite quando viu um dos dedos do homem e chamou a polícia. O cadáver, em avançado estado de decomposição, estava enterrado nesta cova que fica em um pasto. A suspeita da polícia é de que o corpo do homem estava enterrado no terreno há pelo menos 36 horas. Os peritos da Polícia Científica constataram que a vítima apresentava um ferimento na cabeça e estava sem um dos olhos. Algumas tatuagens no corpo do cadáver devem ajudar na identificação. Além da Polícia Militar, investigadores da 2ª Delegacia Seccional de Campinas e da Delegacia de Homicídios estiveram no local, além dos peritos da Polícia Científica. O corpo foi encaminhado ao IML de Campinas. O caso segue em investigação. Está na hora de conferirmos a previsão do tempo em algumas cidades da nossa cobertura, saber como fica o clima, então, nesta quarta-feira, na cidade de Limeira, temperatura máxima de 32 graus, mínima de 21. E essas mesmas temperaturas se repetem em Campinas. Em Indaiatuba, máxima de 32, mínima de 22. Já na cidade de Jaguariúna, faz um pouco mais de calor, máxima de 33 graus por lá, mínima de 22. E em Paulínia, máxima de 32. E segue aquela possibilidade de pancadas de chuva sempre aqui no decorrer do dia. A gente vê a chance de chuva em torno de 83% a 90% nas cidades citadas. E a seguir, as ocorrências policiais em Ribeirão Preto, idoso é atropelado por bandido que tentava roubar o carro dele. E em Montemor, roubo de veículo termina em perseguição. Não sai daí, eu volto já. Marcas da Paixão. Ida é uma moça humilde que ganha a vida como professora no sertão. Cíntia é uma arquiteta que está acostumada com a sofisticação da cidade grande. Uma tragédia vai unir essas duas mulheres e transformar suas vidas para sempre. Em janeiro, Marcas da Paixão. Se liga na Rede Família. Seu cartão de inscrição e venha, pegue a caneta preta e venha. O Enem é pra todo o Brasil. Venha, mas não se atrase, hein? Traga o documento e venha fazer a prova do Enem. Confira seu cartão de confirmação de inscrição, veja o seu local de provas e venha. E não se esqueça da máscara também. Venha fazer história no Enem. Vem aí a prova do Enem. Prova do Enem. O Enem está chegando. Acesse seu cartão de confirmação de inscrição em enem.inep.gov.br/participante e confira todas as informações. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você pode ajudar o Boldrini comprando o VidaCap e cedendo o direito de resgate. O VidaCap começou o ano com tudo, R$500 mil. É para realizar todos os seus sonhos, R$500 mil de uma só vez. Comece 2021 com o pé direito e dinheiro no bolso. Compre já o seu. No Super Giro, 30 prêmios de R$3 mil. No primeiro sorteio, 20 mil. No segundo, 40 mil. No terceiro, 60 mil. E no quarto sorteio, R$500 mil. Isso mesmo, 500 mil de uma só vez. VidaCap, ajude e concorra. E aí, que tal viajar comigo, hein? Um programa que traz de um jeitinho descontraído um pouco mais da cultura brasileira. Viagens pelas histórias mais curiosas, com paisagens deslumbrantes e aquelas comidas típicas de dar água na boca. Eu espero por você. Se liga na Rede Família.
De volta com o RF News e convidando você a participar conosco pelo WhatsApp. É muito fácil, viu? Para adicionar o nosso número, é só abrir a câmera do seu celular, mirar nesse código QR Code que aparece na tela. Automaticamente, então, já aparece um símbolo, você clica e salva o nosso WhatsApp. Pode anotar também o DDD 19 99536 1868. Eu sempre convido vocês a participarem do nosso quadro tão característico aqui do RF News, que é o Jornalismo Cidadão, que ajuda você, telespectador e cidadão, que já há muito tempo está cobrando das autoridades a resolução de algum problema. Então, se já pediu para que uma rua, por exemplo, esburacada, tenha a operação tapa-buracos e o problema não foi resolvido, manda um WhatsApp aí para a gente, dentre outras questões, e claro, a gente cobra, viu? E eu cobro também de você a sua participação na nossa telinha. Ao final do jornal, eu quero ver você participando lá comigo, viu? Manda sua selfie acompanhando o RF News. Um idoso foi atropelado por um ladrão que tentava roubar o carro dele em Ribeirão Preto. O bandido, que está dentro do veículo, dá ré para sair da garagem e atinge o aposentado de 84 anos. O idoso tentava impedir o roubo. Os vizinhos que saíram para ver o que estava acontecendo também foram abordados pelo criminoso. Ele entra na garagem, mas logo depois desiste e foge correndo pela rua. A vítima atropelada fraturou a bacia e está internada. Já na cidade de Montemor, criminosos renderam e roubaram uma mulher que saía de um depósito de materiais de construção e socorreu ontem. Os criminosos usaram uma faca para roubar o carro da vítima de 54 anos e a obrigaram a fugir com eles no veículo. Policiais viram o veículo passando em alta velocidade na rodovia Jornalista Aguirre Proença e o seguiram. Os bandidos entraram no bairro Jardim Rosolém, em Hortolândia, e seguiram em alta velocidade. Os policiais tiveram apoio do helicóptero Águia e conseguiram detê-los no final da rua Antônio Fernandes Leite, próximo a uma chácara, quando o condutor perdeu o controle do veículo, colidiu contra um poste e atingiu outro carro. A vítima foi liberada sem ferimentos. Os assaltantes, que já possuem passagem criminal, foram presos. Os dois possuem antecedentes criminais, um deles por roubo, o outro por tráfico, e eles disseram que venderiam o veículo em Campinas e que levaram a proprietária só para garantia de fuga e que depois que vendesse o veículo, a liberaria lá em Campinas mesmo. Os dois estão detidos, presos e vão responder pelo crime de roubo. Que absurdo, não? Na cidade de Formosa, interior de São Paulo, um homem explodiu a própria casa nessa madrugada. Policiais que tentavam acalmar a situação ficaram gravemente feridos. O homem espalhou gasolina pelo chão da casa e abriu a válvula de 4 botijões de gás. Vizinhos sentiram o cheiro do gás e chamaram a polícia militar e o corpo de bombeiros. Enquanto os agentes negociavam uma rendição com o homem, ele acendeu uma chama e houve uma grande explosão. 6 policiais militares ficaram feridos e 2 deles foram socorridos em estado grave. E criminosos colocaram fogo em um carro de entrega de gás durante uma tentativa de assalto na Grande São Paulo. Os botijões explodiram e o veículo em chamas atingiu 2 casas. O carro no meio da rua em chamas estava carregado de botijões de gás. Os vídeos mostram o fogo intenso, explosões e a fumaça densa. A gente estava dormindo quando a gente assustou com o barulho de uma sirene de um carro buzinando muito forte na rua. E quando a minha esposa veio à frente aqui da rua, e deu de frente com uma lavareira de fogo muito alta. O carro foi alvo de 2 criminosos em uma moto. Eles tentaram assaltar o funcionário de uma distribuidora de gás que trabalhava aqui na região de Embu das Artes, na Grande São Paulo. A dupla, ao perceber que o motorista não tinha dinheiro, resolveu atear fogo ao carro. Os criminosos conseguiram fugir. A polícia, neste momento, faz o trabalho para descobrir a identidade dos assaltantes.
Para se salvar, o motorista largou a direção do veículo, que desceu de ré e atingiu 2 casas. O fogo acabou destruindo os portões, interfone e campainha. A casa ficou tomada de fuligem da fumaça. 8 viaturas do Corpo de Bombeiros foram chamadas para o local e controlaram as chamas. 2 pessoas que estavam dentro da casa foram retiradas sem ferimentos. O motorista do carro passa bem. A distribuidora de gás diz estar prestando toda a assistência necessária. Bom, a polícia apreendeu quase 100 quilos de maconha em um táxi na rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais. A droga era transportada no porta-malas do veículo e na abordagem o comportamento dos 2 homens que estavam no carro fez com que as autoridades desconfiassem de que algo estava errado. Eles confessaram que pegaram o carregamento na capital paulista e estavam levando para a Bahia. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Atibaia, no interior de São Paulo. E uma festa de aniversário acabou em briga de vizinhos no interior de São Paulo também. O barulho incomodou um dos moradores, que é policial militar. Ele é acusado de ter invadido a comemoração dos 16 anos de uma adolescente, junto com outros colegas de farda, e agredido as pessoas que estavam no local. Nas imagens, o policial militar de camiseta branca e bermuda se envolve em uma confusão com outros homens. Ele está sozinho e enfrenta um grupo que até tenta agredi-lo. Mas tudo não passa de um empurra-empurra. O PM de folga está muito nervoso. Chega a xingar uma das mulheres. A confusão recomeça e uma briga só é evitada porque há os que separam os mais exaltados. Josimara é a comerciante que fazia uma festa na casa da família, na Vila Industrial, zona oeste de Bauru, para comemorar o aniversário de 16 anos da filha, quando a confusão começou. Ela diz que alguns convidados saíram da residência e pararam em frente à casa do PM, que fica na mesma calçada, a poucos metros de distância. Ali, eles teriam consumido entorpecentes. Estavam fumando maconha. Sim, estavam. Se em algum momento os PMs que chegaram com o Venturini achassem que a gente tinha feito algo errado, conduzíamos para a delegacia para averiguar. Não foi o que aconteceu. 10 minutos depois, o policial de folga, junto com outros colegas de farda, invadem a residência da família. A hora que o portão levantou, era um monte de polícia. Tinha uns 10 carros na rua e entrou uns 8 para cá. Entraram até dentro da casa. Além dela, mais 3 pessoas ficaram feridas. Em nota, a Polícia Militar do Estado de São Paulo diz que não compactua com o desvio de conduta dos seus agentes e que já instaurou um inquérito próprio para apurar a conduta dos policiais militares. Todos os que participaram da ocorrência, entre eles os que invadiram a residência, serão ouvidos. Paralelamente, a Polícia Civil investiga os crimes de abuso de autoridade e lesão corporal. E uma adolescente de 13 anos denuncia que foi vítima de abuso sexual durante uma festa na casa do influenciador digital Rodrigo Fiuza. Ela ficou grávida e não sabe quem é o pai da criança. O empresário e influencer foi preso em novembro durante uma operação da Polícia Civil Mineira. Novas vítimas vão ser ouvidas pela polícia. A adolescente de 14 anos segura nos braços a filha de apenas 2 meses. A menina nasceu prematura. Ela afirma, provavelmente por causa do uso de drogas. Porque eu gostava de usar droga e eu ia pra lá toda vez que eu queria usar, quase sempre. Segundo ela, as famosas festas na casa do influencer Rodrigo Fiuza eram regadas a álcool e drogas. Tudo distribuído livremente para adolescentes de 13 a 17 anos, no local conhecido como Casa dos Anjos. Ele me chamou para ir para casa dele, que ele fazia festa com um amigo dele, a amiga dele que era para mim ir. Tinha menor de idade, tinha bebida, tinha droga, tinha cara velho. A gestação teria sido resultado de um estupro durante uma das festas. O suspeito é amigo de Rodrigo. A jovem soube do abuso pelas colegas. Essa hora assim que eu tava doidona, sentada no sofá, pegou e me levou pro quarto. Aí depois eu voltei com o cabelo todo bagunçado. Ainda não há confirmação da paternidade da criança. O resultado do teste de DNA fica pronto no fim do mês. Foram coletadas amostras do homem e de Fiuza, já que há suspeita de que ele também manteve relação sexual com a menina. De acordo com a polícia, as meninas recebiam entre R$200 e R$700 para manter relações sexuais com homens com faixa etária de 40 a 50 anos.
Além disso, algumas tiveram fotos e vídeos íntimos divulgados na internet. Eles podem responder pelo crime de exploração sexual comercial de crianças, estupro de vulnerável, quando a menina é submetida a práticas sexuais estando inconsciente, falsificação de documento, armazenamento e compartilhamento de imagens de pornografia infantil, e temos também crime de difamação. Maria do Carmo é presidente do movimento Vítimas Unidas, que atende mulheres que foram abusadas em diversas circunstâncias. Ela está acompanhando o caso da Casa dos Anjos. Diz que pelo menos 20 adolescentes teriam sido vítimas de estupro. Eu também procurei a delegada e formalizei, né, todo o material que eu consegui da casa anterior, né, e da pessoa anterior que também fazia essas festas, e ligada ao Rodrigo Fiuza. Apesar do inquérito já ter sido concluído, a delegada que investiga o caso pede que essas meninas também procurem a polícia. Algumas meninas, elas eram menores de 14 anos. E quando há prática de atos libidinosos com menores de 14 anos, independente de haver o consentimento, isso é estupro de vulnerável. E nós tentamos ouvir o influencer. A defesa de Rodrigo Fiuza não retornou o contato feito pelo nosso jornalismo. A seguir, os direitos de quem teve a viagem cancelada por conta da pandemia. E Unicamp realiza a primeira fase do vestibular. Máscara, divisão entre cursos e menos questões são características da prova desse ano. Eu volto já.